Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar proporcionalidade, certo? A nossa aula vai ser em cima do descritor 29, que diz o seguinte: resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Ou seja, nosso estudo de hoje vai ser proporcionalidade, certo? Na aula de hoje vamos focar apenas na proporcionalidade direta, certo? Mas primeiramente a gente vai ter que relembrar e aprender alguns conceitos. Então, simbora para a aula de hoje. Então, primeiramente, nós devemos saber que nós vamos estudar a proporcionalidade, então grandezas proporcionais, beleza? Por assim dizer, a gente precisa primeiramente saber o que é uma grandeza. Grandeza, gente, é algo que pode ser medido. Tudo que pode ser medido é uma grandeza. Por exemplo, comprimento, área, tempo. Tudo que oferece uma medida, tudo que pode ser medido é chamado na matemática de grandeza, beleza? A proporcionalidade entre duas grandezas pode acontecer de duas formas. Ou eu vou ter uma proporcionalidade direta, que são chamadas de grandezas diretamente proporcionais, ou essas podem se dar de forma inversa. Aí as grandezas são chamadas de inversamente proporcionais. Então ela pode ser direta ou inversa, certo? E na aula de hoje nós vamos focar na proporcionalidade direta. Então vamos tentar entender o que é essa proporcionalidade direta, beleza? Então duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção, ou seja, na mesma quantidade. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade uma delas, a outra também reduz pela metade, certo? Então, isso é a proporcionalidade direta. Se eu aumento uma grandeza duplicando ela, a outra grandeza tem que duplicar também. Se uma reduzir pela metade, a outra reduz também pela metade. Então nós temos várias situações, várias grandezas que são diretamente proporcionais. Vamos ver aqui um exemplozinho bem simples. 3 cadernos custam R$8. O preço de 6 cadernos custará R$16. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Confira pela tabela. Então a tabela, sempre, gente, que você for estudar essa parte de proporcionalidade, pega os dados, organiza ela. A melhor maneira de tu organizar é utilizando uma tabela. Então a tabela vai ser essa, ó. Nós temos aqui cadernos, beleza? E nós temos aqui os valores. Então observe aqui o enunciado novamente, ó. Se 3 cadernos custam R$8, então tá aqui, ó, número de cadernos e o custo. Ó, a tabelinha aqui, ó, duas colunas. Primeira coluna, número de cadernos. Segunda coluna é o custo. Então 3 cadernos custam R$8. O preço de 6 cadernos custará R$16, ou seja, ó, 6 cadernos custará R$16. O que é que houve aqui, gente, no número de cadernos? De 3 cadernos para 6, o que foi que houve? Duplicou. 3 vezes 2 deu 6, isso é uma duplicação. Então, quando duplicou o número de cadernos, veja o que foi que aconteceu com o valor pago, com o valor do custo. 3 cadernos custavam R$8. 6 cadernos passaram a custar R$16, ou seja, a partir do ponto que você dobrou a quantidade de cadernos, o custo também dobrou. Sabendo disso, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Quando um dobrou, o outro dobrou também. E olha só o que aconteceu aqui também, ó. Do 6 passou para o 12, dobrou novamente. Do 16 para o 32, ou seja, dobrou novamente. Do 12 para o 24, dobrou. De R$32 para 64, dobrou. Então aqui caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Vamos ver agora um exemplo número 2. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Então são duas perguntinhas básicas. Então, para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros. Então, para organizar, organiza de maneira simples. Faz uma tabela. Se tu conseguir montar essa tabela, tu vai conseguir resolver de uma maneira bem simples e prática, beleza? Então a tabelinha está aqui, ó, litros e quilômetros. Ora, 30 litros foram capazes para ele percorrer, fazer um percurso a uma distância de quantos quilômetros? 300. Então 30, 300. Aí a pergunta era, ó, e 60 litros? Gente, 60 litros é o dobro de 30, ou seja, 30 para 60 o valor foi duplicado. Lógico que a quilometragem, se o litro foi duplicado de 30 para 60, logicamente, de 300 para 60 também teria que ser duplicado. Ora, se eu abasteço com a quantidade maior de litros, eu não vou conseguir percorrer mais? Vou conseguir percorrer uma maior distância? Sim, professor. Se você tem mais combustível, você anda mais.
Ora, se eu dobrei a quantidade de litros de combustível, é claro que eu vou dobrar a distância a ser percorrida. Então, o dobro de 300 foi para 600. E agora a pergunta é, e 120 litros? 120 litros, gente, o que é que está acontecendo aqui? Se tu está em 60 litros, para 120, o que foi que tu fez? Tu duplicou, tu dobrou, tu multiplicou por 2. Dobrar, duplicar e multiplicar por 2. Então, se 60 eu aumentei a minha capacidade de litros, é claro que se eu tenho mais combustível, eu vou andar mais, certo? Mas eu vou andar mais quanto, professor? Ora, não era 60? 60, anda quantos quilômetros, não é 600? De 60 para 120, não houve uma duplicação? Eu não dupliquei? Então, de 600, eu vou duplicar também. Então, 600 multiplicado por 2, 1.200. É assim que a gente encontra. Faz a comparação e multiplica. Se uma dobra, a outra vai dobrar também. Se uma triplica, a outra triplica também. Assim por diante. Ah, professor, então o senhor só deu resultados aqui de valores que dobram. Então sempre vai dobrar? Não. Aí você vai ver o problema, certo? Gente, algumas situações dessas questões, alguns probleminhas, a gente vai conseguir resolver pela tabela, fazendo a comparação. Uma dobrou, a outra dobra também. Uma triplica, a outra triplica. Uma reduz pela metade, a outra reduz pela metade também. Mas não existe essa maneira de resolver. Em algumas questões, a gente vai precisar utilizar a regra de 3. Ah, professor, eu não sei o que é uma regra de 3. Mas provavelmente, pela sua definição, você vai ver alguma particularidade que nós já resolvemos em sala de aula, certo? Lá quando a gente estudou a equação, no ano passado, assim por diante. Mas a regra de 3 é um conteúdo que você estuda no 7º ano. Então vamos lá. Quando a regra de 3 envolve grandezas diretamente proporcionais, que é o que nós estamos estudando, basta aplicar a propriedade fundamental da proporção, também conhecido como multiplicar cruzado, para transformar a proporção em uma equação com solução facilitada. Então a regra de 3 te permite transformar aquela situação numa equação. Mas de que maneira? Utilizando a propriedade fundamental da proporção, que eu vou mostrar para você como é que faz para aplicar. Você vai perceber, você pode não estar conseguindo ligar o nome à pessoa, mas quando você vê o formato, professor, já estudei isso. Então eu vou procurar explicar utilizando esse exemplo, beleza? Então vamos ler o exemplo. Um automóvel está movendo-se a uma velocidade de 60 km por hora e ele percorre 240 km em determinado período de tempo, ou seja, se ele está a uma determinada velocidade, que é 60, ele vai conseguir fazer um percurso de 240 km, beleza? Ponto. Quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 90 km por hora? Gente, a velocidade de 90 km por hora, ele não é maior do que 60? É, professor. Se ele andar 60 km por hora sempre, ele vai conseguir percorrer em determinado espaço de tempo 240 km. Agora, imagine, se eu aumentar a velocidade, levando em consideração o mesmo tempo, se eu aumentar a velocidade, eu vou percorrer um espaço maior ou um espaço menor? Imagina aí, se tu for caminhando, tu tem 10 minutos, em 10 minutos tu sai da tua casa e vai caminhar. Caminhou, passou 10 minutos, você parou. Se você sair da sua casa, for ao mesmo local, se você for de bicicleta durante 10 minutos, você vai percorrer um espaço menor ou um espaço maior? Um espaço maior, né, gente? Então, o que é que eu vou propor? Primeiramente, você vai pegar todos esses dados aqui e vai organizar. Você vai organizar utilizando o quê? Uma tabela, como a gente já frisou nos exemplos anteriores. Então, utilizando uma tabela, eu vou ter a primeira coluna velocidade, e na segunda coluna, a outra grandeza, que foi distância percorrida. Então, nós temos duas grandezas, velocidade e distância percorrida. Organizando os elementos, se ele indicar, né, uma velocidade de 60 km por hora, ele vai percorrer 240 km. Se ele aumentar para 90 km por hora, quanto de quilômetros ele percorrerá? Eu sei que vai ser uma distância maior. Mas que distância é essa? Como é que eu encontro? Aí é que está. Aí nós temos a nossa regrinha de 3. Por que é uma regra de 3, professor? Porque você conhece 3 valores e deseja conhecer o quarto valor. Eu já sei que eu tenho 60, 90 e 240. Só, gente, que essa regra de 3 ela funciona a partir de uma proporcionalidade. E o que é uma proporcionalidade? É uma proporção. E uma proporção ela é uma igualdade entre duas razões. Veja que na tabela nós temos duas grandezas. Quais são as grandezas? Velocidade e distância percorrida. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos comparar os valores através de uma fração, que também é chamada de razão. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é olhar para a primeira coluna, que é a velocidade, e determinar a razão entre as velocidades.
Tá aqui, ó, razão entre as velocidades. Quem são as velocidades que nós temos? 60 e 90. Então a razão seria essa, ó. 60 por 90 ou 90 por 60, tanto faz. Então tá aqui a nossa razão. O que é uma razão, professor? Nada mais é do que uma comparação. Estou comparando a primeira velocidade com a segunda. Então tá aqui. Da mesma maneira que eu fiz isso, eu vou pegar a minha outra grandeza, que é a distância percorrida, e vou representar por uma razão. A razão das distâncias, que é uma comparação. Então, essa razãozinha vai ficar, ó, aqui eu não tomei 60 para 90, agora eu vou tomar quanto? 240 para x. Esse valor não é o que eu busco encontrar, eu chamei de x. Beleza? Então a razão vai ser essa, 240 para x. A primeira razão da velocidade, 60 para 90. Compara aí. Foi uma comparação. E a segunda razão é 240 para x. Beleza? Então, como é que vai se dar essa regra de 3, a resolução? Agora, já que nós temos as duas razões e sei que quando uma aumenta, a outra aumenta também, então elas são proporcionais. O que é uma proporcionalidade? Igualdade das duas razões. Então eu igualo, ó. Vou igualar a primeira razão, já que eu sei que são diretamente proporcionais, né? Que eu já percebi. Então eu igualei as duas razões, 60 para 90 igual a 240 para x. Gente, para resolver uma proporção desta maneira, nós vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção, que também é conhecido como multiplicar cruzado, multiplicação cruzada. Ó. Produto dos meios pelo produto dos extremos. É isso que nós vamos fazer. Ó. Então, primeiramente, ó, multiplica os meios e depois você vai multiplicar os extremos. Isso daqui significa multiplicar cruzado. Isso nós já estudamos no 7º ano, beleza? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Veja que nós temos duas diagonais, beleza? A primeira diagonal é essa, ó, que passa sobre o 60 e o x, e a segunda diagonal é essa, que passa sobre o 90 e o 240. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a primeira diagonal e vou multiplicar os elementos que estão sobre elas, 60 vezes o x. Depois, eu vou colocar o igual e vou colocar a outra multiplicação, que são os elementos que estão sobre a diagonal segunda, que é 90 e 240. Então, vai ficar assim, ó. 60 vezes x igual a 90 vezes 240. Se você não entendeu, volte novamente, pause o vídeo, veja novamente até que você consiga entender, beleza? 60 vezes o x, gente, não tem como multiplicar número e letra, então eu não multiplico. Mas se você olhar no segundo membro da equação, que aí já é uma equação, gente, o primeiro membro está antes da igualdade, o segundo membro está depois da igualdade. Você vai perceber que no segundo membro eu estou multiplicando dois números. 90 vezes 240. Dá para multiplicar números? Sim, professor. Então multiplica aí. Quanto é que é 90 vezes 240? Vai dar 21.600. 60 vezes x é possível multiplicar? Não. Então eu deixo lá, conservei. E agora? Para encontrar o resultado dessa equação, o que é necessário fazer? Existem várias maneiras de tu resolver uma equação. Dentre elas, um método bem simples e prático. Que resolver a equação é achar o valor do x, tá? O valor da variável. Então, para que você consiga encontrar, tem um método prático que diz o seguinte, que sempre que você tem uma equação, o objetivo é isolar a variável. Aí eu te pergunto, nessa equação, a variável, que é a letra x, ela está no primeiro membro ou está no segundo membro? Lembrando, o primeiro membro é tudo que está à esquerda da igualdade, ou seja, antes da igualdade. E o segundo membro é o que vem depois da igualdade, à direita. Então esse x está no primeiro ou no segundo? Professor, está no primeiro. Então eu vou ter que isolar a variável no primeiro membro. Para isolar ela, isolar significa separar ela. Olha para o primeiro membro. O x, ele é o único elemento? Não, professor. Além do x, eu tenho 60. Então, o x não está isolado. Estará isolado quando for o único elemento. Então, para isso, eu vou ter que remover o 60 do primeiro. Se eu tirar o 60 do primeiro membro, o único lugar que ele poderá ir é para o segundo membro. Aí você tem que lembrar que quando um número ele muda de lado, ele vai inverter o sinal da sua operação. 60 em relação a x, ó, ele está multiplicando. Como é que eu sei que ele está multiplicando, professor? Olha aqui o pontinho, gente. Olha o ponto da multiplicação. Então, se o 60 multiplica no primeiro membro, no segundo membro ele não vai poder multiplicar. Ele vai ter que dividir, que é a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. E da multiplicação é a divisão, beleza? Então, vai ficar desta maneira, ó. 21.600 dividido por 60. Sempre a divisão represente na forma de fração, fica mais simples. Você vai perceber que eu tenho 0 no 60 e tenho 0 no 21.600. Então eu posso cancelar. Aplicando a regra do cancelamento, tirei um 0 de cima com um 0 de baixo. Ficou menor, né? Ficou 2.160 dividido para 6. E 2.160 dividido para 6 equivale a 360 quilômetros, viu, gente? Professor, quer dizer que eu tenho que aplicar tudo isso na regra de 3? Sim.
Professor, mas eu sou obrigado a fazer? Não, gente. Você pode fazer da maneira que a gente estava fazendo nos exemplos anteriores, aplicando apenas a comparação, ó, certo? Mas nem sempre é possível. Aqui, por exemplo, de 60 para 90, duplicou o resultado? Não, professor. Aqui não duplicou, então já fica meio inviável para você fazer. Se você for um aluno que já se identificou com conteúdos, você provavelmente vai perceber que de 60 para 90 aumentou 1,5 a quantidade. Então bastaria multiplicar 60 vezes 1,5, chegaria a 90. 240 vezes 1,5, 360. Se você não entendeu isso que eu falei agora, aprenda a regra de 3, vai ser muito importante. Agora, gente, nós vamos resolver alguns problemas para você ver como é que é a aplicação e aí a aula está encerrada. Então vamos lá. Problemas. Eu tenho o primeiro problema. Margarida gastou 10 kg de limão para fazer 30 litros de limonada. Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarida poderá fazer com 50 kg de limão? Gente, 10 kg de limão faz quantos litros de limonada? 30. Se de 10 kg de limão eu aumentar para 50 kg de limão, eu vou fazer mais limonadas ou menos limonadas? Mais limonadas, né, gente? Ou seja, quando eu aumento a quantidade de quilos de limão, eu vou aumentar os litros de limonada. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumentou, a outra também vai aumentar na mesma proporção. Certo, gente? Esse é o entendimento. Se eu tenho 10 kg de limão, eu faço 30 litros, com 50 kg de limão, que é muito mais do que o primeiro valor, eu vou fazer mais litros de limonada. Mas eu não sei quanto é que eu vou fazer a mais. Meu objetivo é descobrir. Mas eu sei que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quem são as grandezas nesse problema, gente? Aqui a massa do limão, né, que é quilos, não é peso, é massa. E os litros de limonada. Então, vamos organizar tudo utilizando uma tabela, beleza? Então, aí está a tabela. Massa do limão. Primeira foi 10 quilos. Fez 30 litros de limonada. Então, primeira grandeza, segunda grandeza. Com 10 kg de limão, fiz 30 litros de limonada. Com 50 kg de limão, vou fazer quantos litros de limonada? O objetivo é descobrir. No exemplo passado, eu fiz com a regra de 3, mas você pode fazer por comparação. Essa aqui está simples, gente. Ó. Observe aqui a primeira grandeza, que é a massa do limão. Nós temos quantos valores conhecidos aqui? 2. O 10 e o 50. Agora eu te pergunto, de 10 para 50, aumentou ou diminuiu? Professor, aumentou. Aumentou quantas vezes? Eu não estou pedindo quantas unidades a mais. Eu estou quantas vezes. Vezes, gente, é multiplicação. Quando a gente fala assim, aumentou quantas vezes? Ou seja, por qual valor eu tive que multiplicar para aumentar? Entendeu? É isso. Então, 10 para 50 aumentou quantas vezes? Tempo 5 vezes. Ou seja, ó, 10 vezes 5 é 50. Ou seja, aumentou 5 vezes. Ora, gente, se essa grandeza aumenta, essa outra grandeza aumenta também. Se essa aumenta 5 vezes, então essa grandeza vai ter que aumentar 5 vezes. É só isso que você precisa entender. Então, de 30 para x vai aumentar quantas vezes? 5. É isso. De 30 para x aumenta 5 vezes. Ou seja, 30 vezes 5, ou seja, 30 aumentado 5 vezes vai dar quanto, gente? 5 vezes 30 é igual a quanto? 150, ou seja, 50 litros, 50 quilos de limão são capazes para gerar 150 litros de limonada. Eu usei regra de 3? Não, professor, a gente usou aí a comparação. A gente pode comparar ou pode usar a regra de 3. Beleza. Então está respondida a questão. Qual é a letra? Qual é a alternativa? Letra D. Certo? Problema de número 2. Com 2,5 kg de farinha de trigo, foram feitos 30 pães. Para fazer 90 pães, quantos quilogramas de farinha de trigo são necessários? Primeiro ponto. Quais são as grandezas desse problema? Farinha de trigo, número de pães. Então, o que é que nós vamos fazer com os dados que a questão nos forneceu? Organizar. Tu vai organizar como? Utilizando uma tabela. Então, bota a primeira coluna com a grandeza e a segunda coluna com a outra grandeza. Então, organizando, vai ficar assim, gente. Ó. Massa de farinha, número de pães. Então, lendo novamente para a gente identificar. Ó. Com 2,5 kg de farinha de trigo, foram feitos quantos pães? 30. Ponto. Para fazer 90 pães, ó, então eu tenho que organizar sempre as grandezas na mesma coluna. 30 pães e 90 pães fazem parte de uma grandeza. Ó. Coloca uma abaixo da outra. A outra grandeza é o que eu quero descobrir. Ó. Então eu quero descobrir, para fazer 90 pães, eu vou precisar de quantos quilos de farinha de trigo? Essa é a pergunta. Tá? Então aqui, agora como eu resolvi a primeira por comparação,
Eu vou resolver agora aplicando a regra de 3, viu? Então, primeiramente, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a razão entre a massa de farinha, entre os dois valores. Qual é a razão? 2,5 para x. Vou pegar agora a segunda razão do número de pães. Qual é a razão? Faz a comparação do 30 com 90, ó, 30 para 90. Então eu vou ter isso, ó. Regra de 3. Volta lá, se você sentiu dificuldade e não lembrou, volte lá no vídeo até a parte da regra de 3. Então montamos aqui as duas razões. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos multiplicar cruzado. Então a primeira diagonalzinha aqui, a segunda diagonalzinha aqui. A primeira, ó, x multiplicado a 30, 30 vezes o x, igual a 90 multiplicado a 2,5. Então vai ficar assim a equação. 30 vezes o x igual ao 2,5 vezes o 90. Professor, como é que o senhor multiplica aí? Eu estou multiplicando os valores cruzados, gente. Ó. Eu só estou multiplicando aquele valor que está sobre a mesma seta. Nessa seta aqui que vai para a esquerda, quem são os valores? O 2,5 e o 90. Então, estou multiplicando aqui. Ó. E a outra? E o outro valor, professor? Está aqui, ó, é o 30 e o x. Então, agora nós temos uma equação do primeiro grau. É possível resolver? Sim, possível. Eu consigo multiplicar número e letra? Não, professor. Mas eu consigo multiplicar os dois números. Quanto é que é 2,5 vezes 90? 225. Então vai ficar 30 vezes o x igual a 225. Mesmo procedimento da questão lá passada de equação. Nosso objetivo na equação é descobrir o valor da letra, que é o x. Para isso é necessário que ele esteja isolado. Aí eu te pergunto, nessa equação, do jeito que ela está aí, o x está isolado? O x ele é o único elemento desse membro? Não, professor. Nesse membro nós temos o x e nós temos o 30. Então o x ele não está isolado. Isolar é separar ele, é torná-lo o único elemento. Para que aconteça isso, eu vou ter que tirar o 30 do primeiro membro e passar para o segundo. Quando o número ele muda de lado, de membro, o que acontece com a operação dele? Inverte. Se ele está multiplicando um lado, no outro ele não pode mais multiplicar, ele vai dividir. Então o que vai acontecer é isso, ó, o 30 vai passar dividindo. 225. Se fosse 225 dividido por 3, faça aí, R$225 dividido em 3 pessoas. Cada pessoa ficaria com quantos reais? R$75. Mas aqui não são 3 pessoas, são 30. Então a ordem de grandeza diminui. De 75, diminuindo a ordem de grandeza, vai para 7,5. Então 225 dividido por 30 vai ser igual a 7,5 kg. Aí você me diz, não, professor, a resolução do primeiro problema foi bem mais simples. Aqui o senhor colocou muito cálculo, dificultou. Se você achar que cálculo é difícil, então raciocine mais. Veja que aqui não era necessário realmente estar resolvendo, não. São duas maneiras de resolver, gente. Você vai, claro que você vai escolher aquela que melhor, que você resolve de maneira mais simples o seu problema. Aqui bastaria você ter observado. 30 não aumentou para 90 pães? Aumentou, mas aumentou quantas vezes? De 30 para 90 aumentou 3 vezes. Ora, se quando eu aumento a quantidade de massa, aumenta a quantidade de pães, então se a quantidade de pães aumentou 3 vezes, ó, que não era 30 foi para 90, então a massa vai ter que aumentar 3 vezes também. Se de 30 foi para 90, aumentou quantas vezes? 3 vezes. Ou seja, a massa ela vai ter que aumentar na mesma proporção. Por isso que são grandezas proporcionais, aumentam sempre na mesma quantidade. Se essa aumentou 3 vezes, aqui vai aumentar 3 vezes. Mas quem que vai aumentar 3 vezes? O 2,5, tá? Então 2,5 vezes 3, ó, de forma bem prática, rápida e simples, tu vai encontrar. 2,5 vezes 3, gente, é o 2,5 mais 2,5 mais 2,5. 2,5 mais 2,5 dá 5. 5 mais 2,5 dá 7,5. 7,5 kg, o que nos leva à letra A. Certo, gente? Então essa foi a aula sobre grandezas diretamente proporcionais. Não esqueça de assistir a aula da TV e não esqueça de assistir essa videoaula antes de resolver as questões, beleza?